Olá, tudo bom? Mais uma vez, nossa gravação semanal. E hoje com a nossa presença ilustre, a nossa colega, a doutora Renata Bandeira Lage. Ela que é especialista em próteses, especialista em ortodontia, especialista em harmonização orofacial, além de ter mestrado e doutorado em odontologia. É isso, doutora Renata. Seja bem-vinda à nossa gravação do Obrigada. nosso podcast. Vamos falar aqui um pouco da odontologia, um pouco da harmonização orofacial, que é a área que ela se dedica atualmente. Abandonou aí a ortodontia, né, doutora Renata? E hoje nós iremos fazer um bate-papo aqui com a doutora Renata. Doutora Renata, como é a nossa primeira pergunta que nós fazemos para todos os nossos convidados, o porquê odontologia? Então, eu acho que a gente acaba escolhendo a profissão ainda muito baby, né? Hoje em dia eu falo. E naquela época eu sempre imaginava assim, eu gostava muito do lidar das ciências da natureza, da questão de lidar com as pessoas. E eu vi a minha mãe médica, e a mamãe dava muito plantão. Eu dizia assim, eu quero lidar com gente, mas eu não quero viver nessa vida de plantão, né? E aí, durante o tempo lá no meu colégio pessoal, meio que saía medicina, direito, né? Então, eu estava um pouquinho lá do contra na época. E quando eu pensei em direito, acabei vivenciando alguns momentos da minha vida que eu fiquei um pouco decepcionada com a parte da parte jurídica mesmo, de ver alguns processos como andavam, e acabei achando assim, não, tenho certeza que eu quero a área da saúde, mas eu achava que o dentista tinha uma vida mais tranquila e com menos trabalho, e aí acabei Na verdade, eu acho que enveredando. profissional nenhum liberal tem vida tranquila, né? Eu Se acho que, você na verdade, realmente... cada um resolve o caminho, né? Eu Mas acho que na inocência eu não sabia muito isso. o profissional liberal E tem sua vida aí tranquila tinha, se você quiser conseguir seus objetivos, né, doutora? justamente. Conseguir a vida realmente E aí hoje é eu me vejo trabalhando tanto quanto a mamãe. até mais, né? Tirando os plantões, né, doutora É. Renata? Mas aí, como foi o início da sua carreira profissional? Quando você saiu da faculdade, como foi esse seu início? Muita dificuldade? Se decepcionou um pouco com a odontologia? Pensou em desistir? Porque muita gente pensa em desistir, depois sai da odontologia e vai entrar no mercado de trabalho, que é um mercado competitivo, na verdade, em todas as áreas, né? Às vezes a pessoa pensa que é só a sua área que é difícil você conseguir seu espaço, né? Como foi esse seu início profissional? Então, eu sempre tive em mente que eu tenho isso meu, né? Se eu almejo um objetivo, eu vou fazer de tudo para poder ser o melhor nisso. E quando eu me formei, eu lembro que eu comecei, como quase todo mundo, um PSF no interior, né? E aí os meus pais não queriam muito que eu fosse. Minha mãe chegou a me oferecer, me pagar o salário para eu não ter que ir. E eu falava assim, não, mãe, o que eu conquistar, eu quero conquistar a partir de agora com a profissão que eu escolhi. Eu tenho que mostrar que eu fui digna disso, né? Então, comecei com PSF no interior. Quando eu me formei também, eu já comecei com especialização, né? Você falando aí, especialista em prótese, eu digo, eu nem lembro, porque abandonei há muito tempo, mas assim, comecei a especialização em prótese assim que eu me formei. E aí, após o PSF do interior, eu tive consultório, não quis, meus pais tinham na época até condição, queriam me dar um consultório montado, e eu, por orgulho, que queria mostrar que eu ia conseguir o meu próprio consultório, né? Acabei começando em consultório de colega, locando horário. E a partir daí eu fui fazendo a clientela. Então, chegou o momento em que eu já estava com alguma clientela de consultório e falei assim, passei no concurso aqui da Prefeitura de Teresina também, e aí estava com a vida um pouco mais estabilizada aqui, já tinha concluído a especialidade, emendei com mestrado. Meus pais sempre foram bem rígidos na questão da educação, de que a gente tinha que seguir, e é porque se a gente demora, acaba deixando para lá e esquece, né? Então, assim, terminei a especialização, já emendei com mestrado. E aí eu falei, minha vida já tá ficando quieta aqui em Teresina, agora eu vou ter coragem de ter um consultório próprio e não mais locar horários, né? Então, tive uma sala do lado do consultório da minha mãe, foi onde eu comecei. E lá eu comecei a ganhar o dinheiro para depois poder mudar e ir para um consultório como eu sonhava e ir crescendo. Então foi assim, apesar de que muitas vezes as pessoas até julgam, a Renata conseguiu isso ou aquilo porque os pais, né, poderiam oferecer, mas eu me orgulho de falar que eu acho que tudo eu fui conquistando à medida em que eu fui conseguindo realmente crescer dentro da profissão. E como eu falo muitas vezes, eu acabei alcançando lugares que eu nem imaginava hoje em dia. Quando você fecha os olhos, você começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar,
Aí quando você fecha os olhos, quando você abre novamente, consegui. Justamente. É mais ou menos isso, né? Doutor, e como foi a HOF na sua vida? Como foi que você começou trilhar seu caminho pela harmonização orofacial? Eu comecei na prótese, né? Comecei a exercer. Então, quando eu saí da faculdade, eu tinha a única certeza. Eu não queria cirurgia. Não queria cirurgia. Não queria lidar muito com a parte de dor. Ainda tentei fazer um aperfeiçoamento em cirurgia e em endo. Não concluí nenhum dos dois, porque realmente vi que não era minha praia. E aí, eu fiquei na dúvida entre a prótese e a ortodontia. Na época, me surgiu a oportunidade de iniciar a especialização em prótese. Concluí, comecei o mestrado, e aí quando eu comecei a exercer no consultório a especialidade de prótese, eu já tinha uma certa paixão pela estética. Então, eu achava lindo casos complexos de reabilitação da prótese fixa, né? Fui tomando gosto, mas chegou um momento em que eu falei assim, nossa, eu não aguento mais, os protesistas que me perdoem, né? A monotonia de, às vezes, ficar Duralei, pó líquido, não sei o quê, né? E eu lembro que eu atendia no CEL, em Piripiri, fazia viagem com outros colegas de especialização, e uma vez eu peguei e tinha um caderno no carro de um dos colegas que estava indo, e esse caderno tinha anotação de cefalometria. E aí eu li aquilo e falei, nossa, é muito diferente, que coisa complexa. Ele falou, ortodontia, a gente tem que pensar. Cada caso é o seu caso. E aquilo, meio loucura, mas aquilo me despertou para a orto. Então, eu comecei a ver assim, de repente, eu não quero essa monotonia da prótese, eu quero pensar cada caso, né? E aí eu comecei a fazer especialização em prótese ou em ortodontia. Me apaixonei pela questão da individualidade, me apaixonei pela questão da estética também adquirida. Então, até brinco assim, desde o começo, né? Eu já tinha aquele pezinho na estética e pelas transformações de vida, né? Até hoje eu sou professora de graduação. No primeiro período, eu sempre pergunto aos alunos o que os motivaram a estarem hoje aqui com a odontologia. E a maioria deles nos responde assim, é porque eu tinha um dente muito entramelado, é porque a ortodontia mudou minha vida. E eu comecei a vivenciar isso com a minha profissão. Então, fiz o doutorado na orto, amava orto, tinha um peso na consciência de já ter abandonado uma especialidade e falava, da ortodontia, eu não saio por nada. E paguei, né? Mas nessa época não tinha harmonização ainda, e aí né? acabei, como tudo que a gente fala tão veemente, né? Acabei, dentro da horta, comecei a sentir a necessidade de dar um toalete final aos meus pacientes naquela época a gente chamava botox só, né? Então, por exemplo, paciente que tinha alguma hiperfunção muscular unilateral e que algumas vezes a pessoa falava assim, o meu plano oclusal está inclinado, doutora, eu não acredito que o aparelho está perto de tirar, está errado. E, na verdade, não era plano oclusal, era o depressor do lábio inferior mais hiperativo de um lado. Então, eu sentia a necessidade de ir para a harmonização nesse momento só por isso, como um toalete para minha horta. E aí, alguns brincavam assim, tu vai acabar enveredando para isso. Eu falava, jamais eu vou largar a ortodontia. Então, na época, eu até estava, né, na especialização, depois ministrando cursos de orto. E aí, os alunos falavam, professora, a senhora vai abandonar a gente? Eu, não, ortodontia eu não largo por nada, é meu amor. E aí, foi em 2016, a harmonização foi para o campo estético. Então, a gente deixou de ser visto como o patinho feio, que é só assim, aquele dentista que bota um botox. Então, a gente começou a ter uma área muito maior para trabalhar, querendo ou não, é o que eu sempre falo, a estética, ela sempre vai ter mais pacientes, eu até brinco assim, o paciente quer fazer a testa. Na hora que a gente fala de uma aplicação de toxina para DTM muscular, ele fala assim, se não dá para os dois, eu acho que aqui, né, doutora? Porque a dorzinha eu vivo a vida toda com essa dor, dá para conviver. Então, assim, a estética, ela tem um mercado gigantesco. Então, quando a gente teve, a partir de 2016, a possibilidade de trabalhar no tecido superior, a gente começou a ter um crescimento enorme na harmonização. E aí, em 2019, veio o reconhecimento da especialidade. Então, a partir de então, a harmonização... Uma batalha árdua, né? Uma batalha muito árdua. Do Conselho Federal de Odontologia. Tive a oportunidade de estar nesse início, então até brinco muito assim, eu tô junto lá com os dinossauros, né? E eu tive a oportunidade de pertencer a uma sociedade, hoje eu sou delegada dela, que é a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, a SBTI, que foi a primeira sociedade a lutar pela causa da harmonização orofacial.
a lutar junto com o Conselho Federal, é a grande responsável por hoje a gente ter essa especialidade, né? E é uma entidade muito forte, muito científica, e eu tenho um orgulho imenso de ter estado lá junto com outros professores tão grandes, desde o início lutando, ajudando nessa luta pela especialidade. Hoje o Conselho Federal consolidou, né, a especialidade de harmonização orofacial e, na verdade, abriu um leque muito grande, né, para odontologia, né? Você criou muitos postos de trabalho, muitas vagas, né? A odontologia passou a ser vista de forma diferente, como você acabou de dizer, né? E isso alavancou a odontologia, eu acho que num momento até preciso, né? Da odontologia. E veio muito a casar, né? Porque eu acho que eu costumo falar até assim, na época eu lembro que eu fui uma pessoa que fiquei na dúvida, eu vou fazer um curso de Botox, quando era só cursos rápidos, né? Vou fazer um curso de Botox funcional ou vou fazer um curso de lentes de contato? E aí eu fiquei, acho que eu vou pro Botox. E aí todo mundo lá em casa falava, vai pra lente de contato, é o boom. Mas veio a casar, porque na verdade, de que adianta toda uma reabilitação intraoral, boa, bonita, se não condiz com uma face no meio extraoral, que também não deixa esse rosto mais jovem, mais harmonioso, né? Então vai ficar muito discrepante, acaba ficando muito artificial. E hoje muita gente quer se sentir bem, né, doutora? E cada dia começa esses procedimentos mais cedo, né? Acho por isso que o mercado é tão grande, o mercado da estética, e o brasileiro sempre foi um povo que gosta da estética. Hoje somos os maiores consumidores. Somos os maiores consumidores, né, mundiais. E nós sempre fomos, né? Inclusive nas cirurgias plásticas também. Né? O Brasil sempre ultrapassa todos. Então, é um mercado que realmente abriu muito para a odontologia. E eu costumo falar assim, Sérgio, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a ver uma coisa que até então eu ouvia e não acreditava tanto. Eu comecei a vivenciar o que a gente chama de dor estética. Então, pacientes que passam por um problema muito grande e ali na reabilitação estética, seja intra ou extraoral, ele consegue melhorar. Então, a gente começou a pegar, até aqui mesmo na escola, casos de pacientes que estavam em tratamento de radioterapia, que o oncologista liberava porque ele queria se sentir melhor, casos de pacientes encaminhados por psiquiatras, casos de pacientes em términos de relacionamento, pacientes que tiveram aborto, então, pacientes que queriam voltar a ter algo para poder se animar, para poder ter autoestima. Então, comecei a ver o quanto aquilo não era só, como muitas vezes muitos pensam, futilidade, mas que aquilo mexia com a dor que muitas vezes as pessoas não viam, né? Com a reabilitação que não ia só na questão de melhorar uma estética de pele, melhorar uma estética, ia na questão mesmo do dia a dia, de como a pessoa se sentia consigo mesma. E eu tenho um paciente que eu compartilhei com você, né? Um paciente autista, né? Com cialorreia em alto grau, que era complicado até a gente fazer a manutenção, o paciente fazia tratamento ortodôntico comigo, e tornava-se difícil você fazer a manutenção desse paciente devido à salivação excessiva que ele tinha. E nós conseguimos muita gente acha com a aplicação de Botox, que a harmonização é somente estética, só né? estética, né? Mas existem aplicações funcionais, como no caso em que eu quero paralisar a parótida para diminuir a hipersalivação do paciente. Isso já é consagrado uma aplicação a nível hospitalar, inclusive o SUR libera isso em pacientes de hospital. Pacientes que tiveram paralisia cerebral, muitas vezes que eles acabam tendo uma hipersalivação também, pacientes que precisam fazer aspiração, a gente melhora a qualidade de vida não só do paciente, mas também dos seus cuidadores, porque se saliva menos, aspira menos, né, saliva, demora mais a frequência da troca diária ali, daquele pote que está acumulando a saliva aspirada, então a gente consegue devolver qualidade de vida não só ao paciente, mas a toda a questão do cuidador, que muitas vezes não é olhado, né? Pra gente ver, né? Como você falou, né? A maioria das pessoas pensa que Botox é uma testa lisa. A testa lisa, só é aplicação, só é estética, só é futilidade, só é beleza, estética, né? E esquece da parte realmente funcional. Eu brinco muito, né? eu falo muito para as pessoas assim, o meu avô
pouco antes de falecer, né? Ele falava assim, ô minha filha, eu não posso nem dizer pra ninguém que você é dentista, porque eu tenho uma neta dentista que não faz chapa nem arranca dente. Que dentista é essa? Eu ficava, vovô. Aí ele, por que você quer trabalhar com essas outras coisas? Mas assim, porque muitas vezes o pessoal não entende. É verdade. Então, quando eu comecei lá na Hoff, na verdade, a única coisa que o dentista fazia era aplicação para paciente de DTM muscular ou trabalho em terço inferior, que era o meu toalete da orto. Faz diferença, né? Mas vamos lá, né? Com a evolução aí da odontologia no campo da harmonização, né? As empresas também passaram a procurar odontologia, né? Então, você teve uma viagem recente aí para a Coreia do Sul, né? Como foi essa sua viagem aí? Qual foi a empresa? Conte um pouco aí dessa sua experiência aí na Coreia do Sul aí. Então, eu sou speaker da MedBeauty, que é uma empresa de fios faciais. Eu até falo assim, quanto é interessante a evolução tecnológica, né? No começo da harmonização, os primeiros cursos de fios, como viam os fios, né? Naquela época, eu até brincava assim, a única coisa que eu não gosto. E acabei virando speaker de uma empresa de fios. Então, a MedBeauty, ela selecionou alguns speakers para poder irem fazer treinamento, porque a Coreia do Sul, lá em Seul, a gente tem o berço dos fios faciais. Então, lá eles trabalham bastante, praticamente tudo é feito com fios. Apesar de normalmente as pessoas associarem fios apenas à questão de tração, né, reposicionamento tecidual, os fios eles podem volumizar, eles podem bioestimular. Então, tem uma gama de procedimentos que podem ser realizados com ele. E lá na Coreia, eles utilizam fio basicamente para tudo. Então, assim, lá a gente teve a oportunidade, por exemplo, tem um fio que eu gosto muito, o Matrix. Eu tive a oportunidade de ter aula com um cirurgião plástico que desenvolveu esse fio, então a gente teve uma proximidade para poder ter uma troca de experiências, acompanhar de perto o atendimento lá, né? Como eles fazem o refinamento, a associação do fio com preenchedores. E conhecer toda essa tecnologia. Na época, eu lembro que se falava muito do que hoje é moda, o PDRN. E aí, alguns procedimentos que aqui a gente ainda não falava muito. Então, porque, claro, lá é o berço de tudo. E, na verdade, só foram dentistas nessa viagem? Não, foram profissionais injetores. Então, todas as classes, eles selecionaram profissionais de todas as classes que poderiam ser injetores. Tá certo. E qual foi o que mais lhe marcou na Coreia? Nessa sua viagem aí? Porque é um país diferente, né? É tudo diferente muito diferente, né? Começar América, o tempo, né, de voo, a gente já teve... Quanto tempo de voo? Nossa, fomos até Dubai, 14 horas, de Dubai. Pegamos eu acho que mais 13 horas por aí. 28 horas de voo. Então, foi bastante 30. Tempo. E até, assim, a gente teve a sorte que a gente ainda foi de primeira classe, né? Então, ainda dava para enganar, porque tinha o barzinho lá na primeira classe. Já começou a experiência por aí, né? Tinha o espaço mais amplo para não sentir, né, tanto aperto. Mas mesmo assim, foi uma viagem bastante cansativa. Acho que a questão cultural em todos os seus aspectos, né? Eu amo viajar, eu amo conhecer cultura diferente. Então, assim, eu até lembro de um dia que eu disse, meu Deus, passei vergonha, nunca mais vou esquecer. Eu tava, o único turno, a gente chegou lá, foi muito cansativo, bem puxado, até porque a gente teve a questão do fuso, né? Então, eram 24 horas, era completamente diferente. Dava à noite lá, tava todo mundo disposto para malhar. Aí dava durante o dia, tava todo mundo caindo com sono. Até a gente se acostumar. Mas assim, então teve até o choque cultural. Um dia, a gente teve um turno só de passeio. Eu saí com um vestidinho laranja, de repente eu notei assim, todo mundo olhando pra mim. Eu olhava, meu Deus. Aí o povo, eu olhava assim, até que eu me virei, gente, o que é que tem aqui comigo? Aí uma amiga de Goiânia, né, ela falou assim, você não leu sobre a cultura coreana antes, não? Aí o que foi ela? Eles consideram falta de educação andar com roupa colorida. Aqueles só usam branco, preto, cinza ou tons bem pro nude, né? Eu fiquei, nossa. Então, assim, desde choques culturais, né, que a gente vai aprendendo, vai vivendo. E até mesmo a questão, claro, de poder imergir, entrar na fábrica dos fios. Então, ver todo aquele processo. Por exemplo, tem um fio que quem foi meu aluno, até os pacientes acho que sabem que é um fio que eu sou apaixonada, o fio multifilamentar, o fio filler. Então, eu pude ver, desde a questão ali na fábrica, aquele ambiente estéril, em que eles vão colocando filamento por filamento. Então, toda a construção daquilo.
E que, claro, é maravilhoso você ter a oportunidade de repente, poder entender tudo ali, desde o processo de fabricação até chegar lá no paciente, né? Lá para colocar fio, é o paciente todo controlado, um ambiente, mesa cirúrgica, e aí a gente poder acompanhar toda essa realidade. E uma coisa que eu achei bem positiva também foi ver o quanto aqui no Brasil a gente também não é tão atrás, né? Apesar de lá ser o berço, onde surgiu, o quanto nós também temos muita coisa bacana aqui no Brasil que a gente não estava assim tão atrasado. E, assim, tudo isso, claro, são experiências além do network, foram profissionais do Brasil inteiro, então pessoas que eu acabei fazendo amizade, eu brinco, cada estado praticamente, né? Então, assim, várias pessoas que eu não tinha acesso, alguns que eu admirava, e a gente acabou todo mundo ali se tornando amigo, gera um network gigantesco. Porque foi um grupo seleto, né? A empresa pagar uma viagem dessa, né? Sim, sim. Uma semana na Coreia. Mais de uma semana. Mais de uma semana, tudo pago. Aí não foi uma viagem barata, não podia ser qualquer um também, né, professor? E de fios, existe muito fios no mercado. O que é que diferencia um fio desse hoje no mercado? Já que você teve essa experiência de ver na Coreia o berço dos fios aí, foi que diferencia dos fios que a gente usa hoje no mercado, que tem hoje no mercado? Então, os fios, eles podem se diferenciar tanto quanto a sua composição. Então, os fios mais utilizados, até por questão de custo-benefício mesmo, né? São os fios de polidioxanana, que são fios de PDO. Existem fios mais novos no mercado, os fios aptos, que são de policaprolactona. São fios que entraram recentemente no Brasil, com a promessa até de uma maior durabilidade por conta da sua matéria-prima. Existem fios à base do PLLA, que é o mesmo material do Sculptra, né? Que é o ácido polilático, é o fio silhuete. Então, existe a diferença entre os fios quanto à sua composição, mas também existe a diferença dos fios quanto à sua forma de apresentação. Porque os fios de PDO, eles podem ser lisos, que foram aqueles primeiros que entraram no mercado brasileiro. Eles servem unicamente, e aí eu até coloco entre aspas o unicamente, né? Eles servem unicamente para bioestímulo, ou seja, para melhora da qualidade dérmica. Eles também podem ser usados no auxílio de uma toxina para ajudar a travar um pouquinho as fibras musculares e assim ter a toxina durando um pouquinho mais de tempo naqueles pacientes que têm um metabolismo acelerado e acabam perdendo o resultado do botox mais rápido. Existem fios, aí esses fios podem ser agrupados, formando fios multifilamentares que vão contribuir para a volumização, e aí eu posso volumizar áreas que outrora eu volumizaria com o preenchedor. A região do bigode chinês, região da olheira, certo? Eu acho esse tipo de fio muito coringa para a região da pálpebra inferior, porque ao mesmo tempo que eu melhoro a qualidade dérmica, porque a gente sabe que é uma área que geralmente, principalmente as mulheres, independente da idade, mesmo jovens, elas começam a sentir craquelar na maquiagem, eu já dou uma sutil volumização. E tem os fios, que são aqueles que todo mundo conhece, né? Os de garras. Mesmo dentro dos de garras, a gente tem ele com espículas, que são os fios espiculados, e temos o que tem garras pré-moldadas, que vão ter um pouco mais de força nesse tracionamento. Esses fios, todo paciente pode usar? Pode, sim, pode usar. Fio, a gente pode literalmente, entre aspas, eu diria, brincar e inserir o fio no meu paciente. Não tem contraindicação? Tem contraindicações, assim, contraindicações que seriam contraindicações de injetáveis em geral. Paciente que, de repente, é um procedimento eletivo, quer queira que não, paciente que tenha alguma contraindicação médica naquele momento por estar com alguma patologia. Uma vez chegou uma paciente que queria colocar o fio para tracionar e aqui no curso, no sábado, e na segunda-feira ela ia fazer uma biópsia incisional para ver se tinha um CA. Aí eu falei, não, minha senhora, a senhora vai tratar, ver o que é, e aí a senhora vem pensar na estética, né? Aí ela, mas eu quero colocar. Eu, não, vamos... Aí é questão de senso, muitas vezes. Eu não vou colocar onde está ferido. Algumas vezes eu preciso ter um preparo da pele para receber aquele fio. Então... não é correto o que a gente imaginar, o que há alguns anos se pensava, eu tenho que deixar juntar todas as sequelas para tratar. Porque quanto antes a gente trata, menos eu tenho
o que ser tratado, menos material eu tenho, resultados mais naturais eu tenho. Então, se o meu paciente tem muita flacidez, por exemplo, algumas vezes a gente tem que primeiro preparar a sua pele, a qualidade da pele para receber aquele fio. É como uma planta que eu vou plantar. Eu não posso chegar na terra do jeito que está, sem adubá-la e colocar o procedimento. Também idade também não tem contraindicação por idade também, né? Não. E esse fio também pode ser utilizado como bioestimuladores também? Pode, os fios, todos os fios, eles têm como matéria-prima materiais que são bioestimuladores. Então, seja a polidialcianana, seja o PLLA, seja a policaprolactona, todos são materiais bioestimuladores. Então, o fio, os fios sempre vão bioestimular. No caso de ele ter garras ou espículas, ele vai ter um efeito imediato de reposicionamento pela tração e um efeito tardio de bioestímulo. Então, qualquer área do rosto, sem problema nenhum. Segura para a gente poder, desde que tenha a técnica adequada. E para avaliar esses pacientes, como é que se faz a avaliação? Quanto a avaliação do paciente precisa ou não usar fio? O que você leva mais em consideração? A gente considera muito, tem uma coisa que a gente chama de 7 quedas centrípetas da face. Então, com o envelhecimento, a face de todos nós, ela tende a ter 7 quedas. Então, eu gosto muito de avaliar o paciente quanto quais dessas quedas ele possui na sua face. Então, por exemplo, existe a queda da própria sobrancelha, né? Então, nesse caso, a gente teria que colocar fio para fazer o que se chama de fox eyes, de arqueamento da sobrancelha com fios, tentando prorrogar, mas não substituir uma blefaroplastia cirúrgica a ser realizada com o médico. A gente tem a queda 2, que é a queda da pálpebra superior. A gente tem a queda 3, da região da pálpebra inferior. Temos a queda 4 e 5, que são as principais de queixa dos pacientes, né? A queda 4 é a do bigode chinês, então geralmente o paciente quer reposicionar para poder melhorar essa região. Temos a queda 5, que é da região da marionete, que é como se fosse, né, a continuidade do bigode chinês. Temos a queda 6, que é a perca do contorno mandibular, é outra queixa muito comum das mulheres, porque com o envelhecimento, com a queda de tudo isso, vai acontecendo um amontoadozinho. E aí se instala o que elas chamam de bulldog, fazendo referência mesmo à questão do cachorrinho bulldog, né? Aquela bolinha, que ela tem como fator etiológico tanto a queda dos tecidos, aí a gente precisa do fio para reposicionar, quanto muitas vezes a reabsorção óssea da mandíbula que acontece. Então, ela precisa também associar ao fio o preenchedor, na região principalmente de ângulo mandibular, para poder dar uma uniformidade dessa mandíbula. E temos a queda 7, que é a queda da ponta nasal. Então, mesmo quem fez cirurgia de rinoplastia, mesmo quem sempre teve o nariz empinado, com o envelhecimento, inevitavelmente vai ter a queda da ponta nasal, porque a gente tem a reabsorção da região piriforme, e aí o nariz ele perde a sua sustentação e tende a pitosar. Então, o fio de tração está diretamente relacionado a essas 7 quedas. Sim, o nosso planejamento até para a gente poder pensar na quantidade de fios que o paciente vai precisar, vai ser de acordo com isso. Então, quanto mais cedo ele começar a usar, melhor também, né? Justamente, por isso que eu falo, a harmonização, ela veio e o resultado também, para a questão do preventivo. Porque quanto menos quedas ele tiver, menor é a quantidade de fios que ele vai precisar, melhor vai ser o seu pós-operatório, menor é o seu gasto em termos financeiros e mais natural se torna o resultado. Então, se acabou, eu costumo falar assim, aqui na escola, a gente está agora com inscrições abertas para a imersão 46, se não me falha a memória. Na imersão 1, o perfil de paciente que chegava para a gente avaliar na clínica era assim, doutora, será que eu já juntei tudo aqui na cara para compensar eu estar investindo aqui agora? Então, era aquela paciente que, na verdade, precisava de tudo. E hoje em dia o que a gente observa é o quê? São pacientes que cada vez mais querem o preventivo. Doutora, se eu botar isso, já vai evitar que despenque demais, né? Então eu já vou dando um resultado mais natural, já vou dando tudo melhor. A gente saiu muito de uma cultura que a gente até fala assim, anti-age, né? Com cremes anti-age, procedimentos anti-age contra envelhecimento, porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Enquanto, eu brinco muito assim nas aulas, ninguém quer morrer. Enquanto a gente não morrer, a gente está em constante processo de envelhecimento. E, enquanto eu estou envelhecendo, já que não dá para ser anti-age, porque eu não vou tirar o natural, né? A gente tem o quê? O well-age, o envelhecer proporcional ao nosso paciente, o envelhecer bem, envelhecer com qualidade. E isso vem em cima da naturalidade que a gente pode proporcionar. Então, eu entender aí, que eu sou leigo, né? Em harmonização. Esse fio
de PDO, o ideal é que ele seja combinado com outros procedimentos, estratégia também para durabilidade, os resultados, né? O ideal é que seja combinado com outros materiais também, né? Sim, eu costumo falar que nenhum procedimento, ele caminha sozinho. Todo mundo precisa do seu coleguinha. Então, assim, é como na vida, ninguém vai vencer, vai conseguir nada só. Então, assim, eu costumo falar o quê? O paciente, ele não vai precisar só de fio, só de preenchedor, só de toxina, só de bioestimulador. Se de repente ele não tem uma qualidade dérmica adequada, ele precisa de um preparo prévio com os bioestimuladores. Muitas vezes, se eu vou colocar fio em áreas hiperdinâmicas, é ideal para a melhor durabilidade do fio que naquela área seja aplicada a toxina. Exemplo, quando a gente faz Fox Eyes, né? E aí, muitas vezes, quando a gente pensa em reposicionamento tecidual, porque quer queira, quer não, o que vai levantar são os fios, né? De reposicionamento, de tração. O que a gente precisa? Eu falo principalmente aqui, eu levantei, e aí o que acontece? Eu levantei, o fio puxou. Mas eu preciso criar, eu brinco com os pacientes falando que é uma lombadinha. Eu preciso criar o coleguinha preenchedor aqui para ajudar a segurar o que o fio puxou. Porque assim não vai ficar um peso tão grande para o fio. Se ele quiser ceder um pouquinho, ele tem o coleguinha que está ajudando ele, todo esse tecido a apoiar. Então, combinar procedimentos é a forma de conquistar resultados mais naturais e mais duráveis também. Tá bom. E você trouxe um caso pra gente aí de fios, aí pra gente ver, Então, pra mostrar na prática como é que é feita isso aí. A gente tem aqui uma paciente nossa que a gente pode observar nessa paciente o quê? A gente tem a queda 4, né? A gente tem a queda 5 e a gente tem também a queda 6, perca do contorno mandibular, né? A paciente também tinha uma queixa da questão de assimetria da sobrancelha, porque aqui a gente tinha a sobrancelha levemente mais baixa. Só que ela tinha muito medo de levantar demais a sobrancelha, né? E ficar algo artificial. A harmonização, ela passou por um período em que todo mundo queria fazer. E, de repente, a gente teve a desarmonização orofacial. Pacientes iguais, pacientes exagerados. E aí, graças a Deus, o pessoal começou a ficar com medo disso. E aí, a gente veio agora para o período, de fato, né? Da harmonização. Então, você sabe que a pessoa fez, né? Você sabe que a pessoa fez. Sabe, muitas vezes. Às vezes parece que fez e nem tá bonito, né? Vira motivo de comentário. Então, o que a gente planejou para essa paciente? Eu tinha que melhorar, né? A queda, principalmente desse lado, que era o lado de queixa dela, para a gente poder levantar um pouquinho o desenho da sobrancelha. Eu tinha que entrar na queixa maior, que era a região do bigode chinês. Era uma paciente que já não queria colocar preenchimento, porque existe, para a gente dar harmonização, uma linha de ligamento verdadeiro que ela vai mais ou menos aqui. Ela separa a minha face em uma parte fixa e uma parte móvel. Toda vez que eu coloco o preenchedor dentro dessa parte móvel, eu vou inflar o rosto do meu paciente. Então, o que acontece? O bigode chinês está aqui. E essa paciente, ela não queria colocar muito preenchedor na região de bigode, justamente porque ela achava que inflava, mudava a sua feição. Então, a gente planejou o fio para a gente poder suspender, reposicionar a região do bigode e também para a gente poder trabalhar com a região de marionete e contorno mandibular. Fio, gente, não precisa ter medo. Quando corretamente diagnosticado, aonde inserir, quais quedas eu quero tratar, esse é o meu pós-imediato. Então, a gente nota o quê? Uma melhora sem necessidade, né, de vir a volumizar nada nessa região do bigode. A gente nota um rosto que parece mais fino, certo? E a simetria da sobrancelha que a paciente desejava. Então, assim, aqui é o pós-imediato. Mais altas também, arqueada. Né? Levemente arqueada, né? Como ela desejava também, para não ficar algo muito over, né? Então, aqui a gente consegue ver que um planejamento adequado de aonde eu inserir, consigo dar o resultado, porque tem muita gente que tem medo de colocar fio por medo de ficar exacerbado, né? Então, que quando adequadamente planejado, a gente pode ter, sim, resultados bonitos e naturais. Claro, apesar de eu ter tido a melhora, eu consigo ver nitidamente a necessidade que eu ainda tenho de preenchedor. Por quê? Porque esse bulldogzinho, né, essa queda, ela tem 2 fatores etiológicos. A queda de tudo da face que a gravidade tende a puxar, mas também a reabsorção óssea da região, principalmente de ângulo e região anterior da mandíbula. Então, para a gente poder ter um resultado que aqui a gente
veria como resultado ainda mais agradável, né? Porque já diminuiu bastante essa região de bulldog, a gente precisaria complementar. Agora, tratei o primeiro fator etiológico, pitose do tecido, reposicionei. Mas eu preciso complementar agora com outro fator etiológico a ser tratado, que é o quê? Reabsorção óssea. Então, precisaria colocar preenchedor nessas áreas de reabsorção, a nível de periósteo, a nível ósseo, né? Para poder justamente trazer de volta o volume estrutural dessa região. Aqui também a gente tem essa outra paciente, né? Então, assim, eu sempre fui uma paciente que prezei pela naturalidade. Eu costumo falar assim, eu tenho procedimentos, mas eu não quero que notem meus procedimentos. E eu sempre tive muita queixa por questão genética da região. Eu tenho esse coxim adiposo forte. Então, eu sou uma paciente, aquela paciente que sempre tem bigode chinês. Então, eu era aquela paciente que eu fiz uma vez preenchimento de bigode chinês em mim e odiei, porque eu achei que mudou minha feição, porque eu achei que engordou meu rosto. Então, eu fui, estão vendo esse buraquinho aqui? Eu coloquei um único fio. Eu teria até indicação nesse momento para 2 fios, são 2 quedas. Mas como eu estava receosa de ficar muito repuxada, né? Falei, não, vou colocar um fio e tratar isso tudo como uma queda só. Então, o que a gente fez? Eu não queria... Eu acho, e quem é meu paciente, meu aluno, sabe que eu prezo muito pela questão da naturalidade. Eu queria ter bigode chinês ainda, só não queria que ele fosse tão forte. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um único fio somente para atenuá-lo. Existem diversas formas de inserir fio para que a gente possa ter essa ação de reposicionamento tecidual. Diminuir um pouco, né? A gente pode entrar tanto com a técnica convencional, né? Entrando com o fio para baixo, como se eu estivesse literalmente pescando aquela ruga e reposicionando o tecido. Quanto a gente pode entrar com a técnica que eu gosto muito, que é a técnica reversa. Entrando com a ancoragem para a região temporal. Certo? Não existe uma certa, uma errada, ambas são corretas, vai bem da questão da adequação profissional. No meu caso, eu alcancei o meu objetivo, porque eu consegui atenuar principalmente o meu lado direito, que era o que mais me incomodava. Então, eu consegui dar a simetria, certo? Que eu buscava, porque nós naturalmente somos assimétricos e o meu lado direito me incomodava muito, mas se eu tivesse colocado o preenchimento aqui, de repente ia chamar ainda mais atenção aqui. Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui reposicionar essa parte que estava pitosada e para mim foi um resultado satisfatório e natural. Então, assim, o pessoal não chega para mim e fala, uau, tu colocou fios, né? Tá muito modificado. Eu continuei mantendo as minhas características de sempre. E ficou harmônico, né? E não ficou artificial demais. Justamente. E aí a importância, alcancei, eu falo muito aos pacientes e aos alunos. Quando eu vou planejar, eu tenho que pensar o quê? Primeiro eu trato sequela. O que eu quero melhorar, isso daqui. Agora a Renata chegou nessa parte, tá? Agora eu tô satisfeita com isso. Então agora o que eu tenho que fazer? Acabou o meu tratamento de Hoff? Eu não sou mais paciente de Hoff? Não, jamais. Porque se eu não tô morta, eu estou envelhecendo. E aí, nesse processo de envelhecimento, tudo continua pitosando. Então, agora eu entro na fase de manutenção, para que eu não tenha essa pitose de novo e não tenha que pensar, voltar tanto. Então, aí a gente entra no tratamento. Agora, o que eu vou fazer, né? Bioestimulador facial, para poder ajudar a firmar tudo e evitar que caia mais rápido. Isso quando eu prezo pela naturalidade. Eu não vou inflar o rosto, dar o que a gente chama de pillow faces, né? Faces de travesseiro, porque colocou preenchedor de forma exacerbada. E, doutora, você tem curso de fios, né? Temos. A gente tem agora, para o final de maio, a gente tem uma turma aberta de fios faciais. Só fios? Tudo com fios. Preenchimento labial, preenchimento de olheira, tipo preenchimento fio, da região tipo de glabela, fio. todos os tipos de fios. Fio parafuso, que eu não comentei, é um fio que trabalha também com adipócitos, a gente gosta de colocar para a região da papada. Teórico, prático, clínico, né? Porque se eu não mexer no paciente, não tem como. aí odontologia não isso, tem, então... né? A saúde é isso, é aquele treinamento com o paciente. A gente tem o curso de fios agora, nós temos cursos de especialização, já tivemos 16 turmas, então já temos um bom tempo, né, de especialização. Fomos a primeira escola eu fui a primeira especialista de harmonização aqui do Piauí, fomos a primeira escola a ter curso de especialização exclusiva em harmonização orofacial.
E a gente tem cursos de especialização e temos também atualizações. Atualmente, a gente tem também agora em maio uma atualização que é em bioestimuladores, técnicas avançadas e também em bioregeneradores. É o único curso no qual a gente vai trabalhar diferentes formas de abordagem da melhora da qualidade dérmica, seja por meio dos bioregeneradores, que é o assunto do momento da harmonização, né, o PDRN, e também por meio de bioestimuladores e da tecnologia também, por que não, né? Com toda essa evolução, a tecnologia veio a agregar bastante na harmonização. Aqui na escola nós temos o aparelho de ultrassom micro e macro focado, e isso nos possibilita também estar oferecendo esse tratamento aos nossos pacientes e ter ele continuamente aqui na clínica. Esses aparelhos aí são poucas escolas que tem, né? Nós temos também o Lavian, né? Laser de Túlio, que Então, o aluno realmente ele sai com um preparo excepcional da escola, né? Sim. Em todos os níveis aí, principalmente com o paciente, né? Se ele não tiver... Sim, nós temos... a gente tem uma carta muito grande de pacientes aqui na escola já. Trabalha com tudo, né? Trabalhamos com tudo. Às vezes os alunos até brincam, professora, a senhora é louca. Segundo módulo, a gente já entra em clínica. Mas, graças a Deus, sem intercorrências, tudo tranquilo. E tanto que, por conta disso, é que a gente mantém uma carta grande de pacientes na harmonização orofacial. Tá certo. Então, aqui, ó, conversamos, bate-papo hoje com a doutora Renata Bandeira Lages. Ela que é uma sumidade estadual, regional e nacional em harmonização orofacial. Você vê aí pela vasta experiência, pelo pouco bate-papo que nós tivemos com ela, você vê o conteúdo, a base que ela tem de harmonização orofacial. Então, quem estiver desejando fazer curso, entrar nessa área, enveredar para essa área e galgar seu espaço na área de harmonização, está aqui a nossa referência no nosso estado, doutora Renata Bandeira Lages. Doutora Renata, para encerrar, o que é que você diria hoje para o recém-formado que ele está saindo da faculdade? Qual a perspectiva que você vê da odontologia para esse aluno recém-formado? Eu acho que para falar assim para eles, persistam. Se a gente tem um sonho, a gente tem que persistir. A gente tem que mostrar que a gente é capaz e nada que tem valor vem fácil demais. Então, não achem... Uma vez eu até me frustrei. Eu fui dar palestra no lugar e a pessoa levantou a mão. E você acha que vai vir uma pergunta, né? E pergunta assim, qual é o carro que a senhora anda? Com quanto tempo de formada a senhora comprou esse carro? E eu fiquei assim, nossa, eu não acredito que a pessoa está motivada nisso. Mas assim, não almeja, claro, todo mundo tem ambição, almeja alguma coisa que você tem mais interesse, mas eu acho assim, dinheiro é bom, mas vem por consequência. Então, almeje construir a sua carreira, porque é assim que você tem algo sólido. É inevitável a gente passar degrau por degrau. Não achem, porque hoje vocês veem a gente em alguma posição que foi tudo fácil. A gente também penou, que eu falei, fui para a PSF de interior, pegava ônibus, ia no meu primeiro PSF, o ônibus não ia até a cidade, descia no povoado, o carro da prefeitura ia me pegar. Nossa, eu nunca tinha andado de moto. A primeira vez que eu fui andar de moto, o carro da prefeitura deu problema, foram me pegar de moto. Aí verdadeiro primeira vez que eu fui andar de moto, aí foi o maribondo me espetou. Era o verdadeiro perrengue. Dei febre. Então, assim, não é, né? As coisas, para terem valor, elas têm que ser construídas. Não sejam imediatistas, porque tudo que vem rápido também vai embora rápido. Então, acho que a gente tem que acreditar naquilo que a gente escolheu, se esforçar, dar o seu melhor, porque é com base nisso que você vai ter o sucesso. Não se iluda, né, doutor Renato, com o que você vê na internet. É fantástico. Eu falo para os alunos assim, cuidado para os alunos e para os pacientes. Cuidado com os casinhos que vocês veem no fantástico mundo do Instagram. Porque o Instagram é terra sem lei, né? E aí a gente sabe que tem manipulação de imagem, manipulação de ângulo, de próprio aplicativo. Ninguém vê o pós e depois do paciente. Nossa, existe, infelizmente, e aí desde o começo, quando você se formou, você tem que optar qual caminho você quer. Porque, assim, existe um mundo ainda, infelizmente, de enganação, muitas vezes, do paciente, dos próprios alunos. Não existe o sucesso de eu falar assim, vamos abrir um curso, sei lá, boca milionária, porque aí você vai fazer tantas bocas e vai ser milionário e não sei o quê. Não dá, gente, porque tudo vem da construção, tudo vem da empatia, do cuidado com o seu paciente, que começa a valorizar. Eu ainda sou do tempo, até brinco às vezes com os alunos, vocês já são outra geração, mas assim, eu sou do tempo do boca a boca.
Mas eu acho que ainda é a propaganda boca a boca a melhor propaganda que a gente tem. E, assim, eu tenho um orgulho imenso de, nesse tempo todo que eu estou aqui na BCD, ver que nossos pacientes estavam com a gente desde lá no primeiro curso de 2016, ainda são nossos pacientes. Então, e que toda vez eles vêm, eu até brinco com os alunos, vocês trabalham em dupla, mas eu tenho certeza que eu vou divorciar vocês, porque a gente vai lotar a recepção e aí eu vou precisar de mais aluno atendendo. Mas assim, porque o paciente marca e ele traz mais 2, 3 amigos, porque o boca a boca é que mostra realmente que o seu trabalho foi bem feito. Infelizmente tem colega, né, que divulga, né, um curso, né, de forma virtual, criando uma expectativa que ela não existe no mercado, como você falou, tantas bocas vai ser milionário. Então é muito difícil. E na isso. Harmonização isso tem ainda mais forte. Tem muito, mas, na verdade, com a odontologia como um todo, né, eu acho que na verdade boa parte das profissões. Então a carreira ela tem que ser forjada. Querendo ou não, eu falo muito assim, Sérgio, não é... Houve todo... Então, assim, eu penso assim, por mais que eu não comecei na ROF, mas, assim, há todo um preparo, uma construção que a gente teve de mestrado, de doutorado, de preparo acadêmico também para lidar com o aluno. Muitas vezes o pessoal... Acaba que não valoriza, né? Valoriza quem tá com mais tempo ali no Instagram para falar. Mais likes, mais seguidores. Mas é que nem eu falo assim, eu não tenho como estar 24 horas no Instagram, porque a gente gravou outro podcast, eu sou mãe, eu tenho consultório, eu tenho pós, eu tenho graduação. Então, assim, eu tenho uma casa. Então, assim, são muitas coisas para a gente gerenciar. Então, não tem como ficar o tempo todo Instagram. E, além disso, tenham cuidado, quando vocês verem alguma coisa, busquem realmente se informarem sobre quem foi atendido, sobre quem fez algum procedimento, né, com aquele profissional, para você poder saber que é a sua saúde que você está entregando, é a sua autoestima que você está entregando. Infelizmente, eu pego bastante pacientes com complicações, às vezes assim, pacientes manchados que não tem como tirar. Então, paciente que foi queimado por um peeling, paciente que iniciou um processo de necrose em alguma área e a gente tem que agir de forma muito rápida. Tanto que, por isso, hoje aqui na escola, a gente tem um aparelho de ultrassom. Graças a Deus, não por conta de intercorrência nossa, mas para a gente poder trabalhar de forma mais segura, ensinar os nossos alunos a trabalharem de forma mais segura, com a harmonização cada vez mais avançada, com a harmonização guiada, em caso em que eu tenha necessidade de observar também como está lá dentro, questão de vascularização, questão de ver se uma imagem está hiperecóica, hiporecóica, que tipo de material já pré-existia ali antes, para eu poder diagnosticar, até mesmo contaminação de algum produto. Então, é uma forma de me dar mais ciência. E a gente sabe que nem sempre o pessoal, a ciência dá tanto like quanto, né, outras coisas. E, na verdade... Quanto polêmicas. Quantas polêmicas, né? E, na verdade, você vê muito hoje colegas recém-formados, com pouco tempo de graduação, sem nenhum tipo de especialização, mestrado, doutorado, e às vezes nem curso de aperfeiçoamento, aprendeu aí pela internet, pelo YouTube, dando mentoria, né? E dando cursos rápidos. Então, assim, você vê que a pessoa teve todo um trabalho, como você falou, apesar de você não ser originária da ROF, mas você construiu sua carreira de base acadêmica, né? No quê? Numa especialização, num mestrado, num doutorado, dando aula na graduação, na pós, isso tudo é o quê? Conhecimento que você tem. Eu acho que a própria especialização e a vivência clínica da ortodontia me trouxeram muito respaldo para a harmonização. Os planejamentos de análise de perfil. Então, muitas vezes, às vezes, vem um paciente de ROF e a gente vai avaliar, eu digo assim, deixa eu ver sua boquinha. A paciente até estranha assim, né? Não, eu quero preencher aqui. Não, mas deixa eu ver teu dente. Aí eu olho, eu sabia. Tem tal maloclusão. Aqui fora é a repercussão do que está dentro também, muitas vezes. Então, é um tratamento combinado, é casado. Não dá para eu dizer assim, hoje eu atuo em harmonização, mas não dá para eu dizer que só porque eu atuo mais nessa área, que eu não vou saber mais olhar se quer uma maloclusão, olhar dente de um paciente, porque é uma combinação para a gente poder ter um diagnóstico, para eu poder até saber trabalhar em conjunto com outros colegas. Então, algumas vezes isso aconteceu. Paciente que vinha, eu quero preencher aqui, porque aqui é muito murcho, aqui é muito alto. Aí, na hora que eu ia olhar, intraoral, o paciente tinha mordida cruzada.
E aí ele era assim, e aqui ficava murcho, mas assim, eu ia deixar esse paciente refém o resto da vida de preenchimento, ou eu tenho que explicar, ó, a gente pode botar um pouquinho para atenuar, vá para ortodontia, você tem que descruzar essa mordida, é muito acentuada, ou vai para uma ortognática, e aí a gente resolve seu problema de forma casada com as outras áreas da odontologia. Ninguém trabalha sozinho, é a Isso verdade. aí é odontologia, né? Isso é Isso, ciência, é né? odontologia. Isso não é transformar um paciente de forma empírica, né? E eu acho que é aquilo que a SBTI tem como lema, juntos somos mais fortes. E é a grande verdade. Ok, conversando aqui com a doutora Renata Bandeira Lage, muitíssimo obrigado pela sua presença, agradecer a todos aí, agradecer principalmente a doutora Renata, e em breve teremos o próximo aí.